Olá, estou aqui, mais um episódio do podcast Amanda Brava, meu terceiro episódio, para falar sobre o luto da maternidade atípica. Fica com a gente, vai ser muito especial. E para você ainda que não me segue, segue lá no Instagram ou no YouTube, que aí você tem aí acesso aos podcasts e também a outros vídeos que eu acabo postando como conteúdo. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com uma convidada muito maravilhosa, muito especial. O nome dela é Soraya. Soraya, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E ela está aqui, gente, para compartilhar essa história de vida. Ela é mãe atípica, ela passou por esse luto e nada mais importante do que ouvir dela mesma, né, essas informações, como foi esse processo. E a gente vai iniciar com a Soraya se apresentando. Quem é a Soraya para quem está nos ouvindo, vendo nesse momento? Olá, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Soraya Pimentel. Eu sou mãe atípica. Eu sou empresária. Sou uma mãe também de uma menina, de uma mulher já de 22 anos. E eu vim aqui, estou muito feliz por você ter me convidado, porque eu acho que é muito importante falar sobre esse tema, que eu acho que quanto mais a gente fala, mais as pessoas aprendem. E só tenho a agradecer. É isso. Ai, obrigada mesmo. Nos meus podcasts, eu falo muito sobre da zona de conforto para a zona de confronto. Eu queria que você começasse falando um pouquinho dessa zona de conforto. Eu sei que a sua zona, parece ruim falar zona de conforto, mas é aquela zona da dor, a zona do luto, a zona das enfermidades, aquela que a gente às vezes fica, que parece que a gente está dentro de um casulo. E é difícil sair para confrontar, é difícil. Então, antes da gente falar de como foi que você saiu dessa zona de conforto para o confronto, para a mudança de vida, para se Sim. tornar a mulher que você é hoje, eu queria que você contasse para todos que estão aqui nos vendo e ouvindo a sua história. Como foi esse processo de zona de conforto, de casulo, de luto, das dores, das enfermidades. É importante as pessoas verem. Nossa, é muito extenso, assim. Minha vida é uma montanha-russa, assim, nossa, é muito difícil até de explanar isso. Eu falo, assim, porque, como eu te falei, né? Sou uma mãe de uma menina de 22 anos. Eu tive a Beatriz que eu tinha 18 para 19 anos. Então, eu fui uma maternidade muito nova, muito imatura, né? Me separei, a Beatriz tinha 1 ano e meio. Então, é, foram situações totalmente diversas, assim, né? A da maternidade do Isaac, que tem 7 anos, e a Beatriz, que tem 22. E aí, nesse percurso, né, de todo o processo de separação e tudo mais, de você enfrentar também, que é o que você fala, né, você tá num conforto ali, né, casamento e tudo lindo, De repente maravilhoso. o chão se abre. Nossa, e aí uma menina, porque eu era uma menina, né, com uma outra, uma Eu casei com criança. 19, então eu te falo. É menina. É muito menina. E aí, uma menina com uma bebê nos braços e tendo que enfrentar a realidade da vida, né? Foi, assim, um dos piores momentos que eu falo que nós duas vivenciamos, enfrentamos. E naquela fase que a gente tem que curtir, tem que ficar, né? É a fase de você conhecer o mundo. Eu estava trabalhando, eu estava lutando para poder dar o melhor para Beatriz. Enfrentei, lutei, passei por muitas coisas. E aí, quando estava começando as coisas ficarem mais tranquilas, eu já tinha conhecido o pai do Isaac. É, acho que eu estava com 34, 32 para 34, 32, quase. Não me lembro mesmo, mais ou menos a idade que eu tinha. A Beatriz já estava grandinha, eu já estava. Mas sabe quando você estava assim, fala assim, agora as coisas vão se estabilizar. Eu não pretendia ter outro filho, né? Assim, eu já tinha. E aí eu descobri um tumor cerebral. Uau. Aí descobri um tumor cerebral, uma dor de cabeça. E do nada tava viajando. Olha só que coisa maravilhosa. Tava viajando com um novo amor, aquela coisa maravilhosa. E de repente, uma dor de cabeça que não passava. Fui no médico. Você tem um tumor. Você tem que operar, não tem o que fazer. Você vai ter que Caramba. operar. E você pode ficar com sequelas. E não tem o que fazer. Aí eu, do nada, eu falei assim, meu Deus do céu, e minha filha?
que eu vou fazer com minha filha? Como que minha filha vai ficar desassistida? Você não pensou nem em você, né? Não, porque nesse momento o médico, né, assim, o médico me chama e fala assim, você tem família, tudo? Tenho, claro, tenho minha filha, a Beatriz acho que tinha 7 anos, 7 para 8 anos mais ou menos, tenho família. Aí então eu vou te fazer uma alta pedida, você vai para a família, vai conversar com a sua família, e aí você vai voltar e tal dia, que eu vou fazer uma internação, e aí você vai fazer a cirurgia. Que corria o risco de você não acordar, por exemplo, de falecer. Isso, porque assim, ele ia abrir, porque só conseguia ver a dimensão desse tumor e o que ele era Quando abrisse. Não tinha como saber antes, a gente não tinha. E ele estava bem na parte frontal da cabeça. E aí eu falei assim, como eu tenho tumor, né? Como tô bem, tô conversando aqui com você, que assim, tá tudo certo. E aí, outra aprovação. Aí chamei Beatriz, o pai dela na época, e olha, e aí eu pensando, meu Deus do céu, tudo que eu tenho, tinha acabado de comprar um apartamento, assinar o contrato. Nossa. Ai, gente, nossa, quando eu lembro disso, eu falo, meu Deus do céu. E parece que você tá contando de outra pessoa, né? Mas só quem passa sabe. E aí, tinha acabado de assinar o contrato do nosso apartamento. E aí eu falei assim, olha, eu vou deixar um testamento, a minha parte, se acontecer alguma coisa comigo, a minha parte, você vai ter que deixar numa conta pra Beatriz, pra garantir os estudos dela. Porque eu pensava assim, ela precisa ficar assistida, e é a educação. Essa menina vai precisar ser educada, né? Uhum. E aí fiz a cirurgia, tiraram um tumor. Eu fiquei uns dias na UTI, entubada, tudo, passei por um processo. Fiquei também com um processo depois de cicatrização, porque minha pele não cicatrizava. Então, eu passei ainda por uns 3 meses com um processo que a pele necrosou, a pele da minha cabeça. E a cabeça é uma parte sensível, imagina? Sim, terrível, assim. E o médico, ele toda hora me colocava medo, assim, enfim. Foi um processo que eu falo assim, meu Deus, como que eu tive estrutura para aguentar tudo aquilo? E aí, eu lembro que nessa época, eu falava assim, meu Deus do céu, né? Eu não aguento mais, não tô aguentando mais. Assim, e fora que você não tem muita estrutura ali, né, de conhecimento, e você fala assim, por que tá acontecendo isso comigo, né? E eu não consegui entender muito bem, até que cicatrizou. O médico falou assim, olha, vamos fazer a seco. Eu fiz a cirurgia a seco. Ele refez a cirurgia a seco, me pegou no PS e falou assim, ó, vamos entrar numa sala ali, eu vou refazer essa cirurgia. É o que vai ter que dar certo. Não tem o que fazer. Se isso não der certo, aí foi tirando, assim, eu fiquei tirando ponto durante 1 mês, ele tirando um pontinho, assim, por vez, pra poder cicatrizar. Poder cicatrizar. Caramba. Aí foi aí que deu certo. Então, a estratégia grosseira dele foi o que deu certo. E aí passamos por isso. Eu não ia engravidar, não tinha possibilidade de engravidar porque eu tinha ovários policísticos e tinha umas questões que o médico falava assim, não, Soraya, você não vai engravidar, não tem possibilidade de engravidar. 2 anos depois que tudo isso aconteceu, eu engravidei do Isaac. Caramba! Outro milagre na sua vida. Outro milagre. E aí, nesse processo, pra mim, foi uma outra questão. Por quê? Porque quando eu engravidei do Isaac, me trouxe todas aquelas questões que eu tinha passado com a Beatriz. Porque eu era muito nova, o pai da Beatriz, ele me traiu, me abandonou, literalmente, né, a gente ali naquela situação, e a Beatriz muito novinha. Então, eu falava assim, meu Deus do céu, vai acontecer de novo, né? As nossas crenças. As nossas crenças. E aí, eu falava assim, meu Deus, e aí eu grávida já, né, tudo isso aconteceu, eu não posso, e o medo, que é muito maior, né? E aí, engravidei do Isaac veio. E assim, eu tinha muito... Como que a cabeça da gente é complicada, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu falava assim, meu Deus do céu, como que pode? Eu não posso engravidar, não deveria ter engravidado, porque né, eu já passei por tanta coisa, isso não pode. E o médico falava assim, você não devia ter engravidado, porque você tirou um tumor cerebral, você não devia ter engravidado, porque você pode ter isso, pode ter aquilo. E ao mesmo tempo eu falava assim, eu não posso perder essa criança, eu não posso perder esse... Era um amor tão grande, é uma coisa que a gente não consegue explicar, né? Um amor de mãe é uma coisa, assim, muito louca. Eu falo que, é assim, não dá pra explicar, só quem tem é que sabe. E aí, quando Isaac nasceu, foi aquela coisa, assim, maravilhosa e tudo mais. E aí vem outras questões, né? Que aí começa... Ele foi uma criança super... com desenvolvimento típico, né? Não tem não tem nenhum sinal que a gente vai falar assim,
Eu percebi, eu vi. Eu percebi. Não tem, assim... E eu tenho um sobrinho dentro do espectro, adolescente já hoje, só que ele era nível 3 e tudo mais. Mas eu falava assim, imagina, é difícil, porque quando é filho da gente, a gente não consegue identificar os sinais, né? Talvez por ser nossos filhos, enfim. Soraya, antes até de você falar dos sinais, como foi que você identificou, fala pra quem tá nos ouvindo e vendo o que é ser uma mãe atípica. Tem gente que não sabe, né? É muito difícil. É extremamente difícil. É uma luta por dia. Eu acho que assim... Mas o que é uma mãe atípica? Por que é esse termo? O que a criança tem, geralmente? É uma criança dentro do espectro, uma criança com TDAH, uma criança com TOD, que é uma criança com síndrome de Down. É uma mãe atípica. A famosa... como é que é? Que antigamente o pessoal usava um termo... que as mães atípicas odeiam. Eu esqueci o termo que eles utilizam. Eu não a lembro mãe especial, também. mãe... Porque o filho é especial. Não tem nada de especial, porque não tem Sim. nada... A palavra Que especial, Que especial? Me fala o que é especial nesse Verdade. processo, né? Eu queria entender, eu queria achar o especial aqui nesse processo, porque de verdade eu não sei onde ele está. Eu desconheço. E como foi que você descobriu que você é uma mãe atípica? Como foi esse processo? Você até comentou que foi um processo de luto. Como foi isso pra você? Assim, como você descobriu? Como foi esse momento? Então, o Isaac dava os sinais e eu não achava que eram, né? Eu achava, porque assim, o Isaac, ele teve uma questão, ele teve uma doença chamada neutropenia, que os neutrófilos não produzem anticorpos para nos proteger. Eu acho que é assim que deve eu acho que eu estou explicando da forma correta, mas se eu não estiver, me desculpe. Para nos proteger contra as infecções. Então, ele teve isso com 6 meses. Sim, inclusive, quando a gente está com alguma infecção, eles são os primeiros que se sobem, elevam, né? Ou caem, dependendo do que a pessoa tá. Então, dele chegou a 300. Caramba! Então, ele ficou internado, precisou ficar em isolamento total. Então, aquele isolamento, para descobrir o que era. Aí, foi identificado neutropenia. E aí, ele ficou em isolamento em casa. Então, aquele isolamento que nós ficamos por conta da pandemia, ele ficou... pandemia dentro de casa. Dentro de casa, ele ficou antes. Então, ele não deixava ninguém entrar, porque os médicos proibiram, olha, não deixa ninguém entrar na sua casa de sapato, não deixa... Então, eu fiquei seguindo as regras que os médicos me impunham ali, né? Ele falou, olha, você tem que ser muito rigorosa, porque qualquer coisa ele pega. E, realmente, ele acontecia. Meu marido chegava com uma gripe, o Isaac virava uma proporção, infecção disso, infecção daquilo. Então, dele foi tudo muito intenso. E aí, desde os 6 meses, a gente vivencia isso, né? Desde os 6 meses. E aí, quando foi mais ou menos com um ano e pouco, o Isaac, a gente fala que ele não corria, ele não andava. Ele não começou a andar, ele começou a correr. Então, ele corria demais, ele andava na ponta dos pés. Ele não falava absolutamente nenhuma palavra. Ele ficava só assim, ó. Com quantos anos já? 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. Ele não falava nem mamãe, não papai, não balbuciava, dadá, nada disso. E eu sempre achei aquilo muito estranho. Eu falava, meu Deus do céu. E eu falava com meu marido, e meu marido falava, não, você tá procurando pelo em ovo. Você tá querendo achar diagnóstico. Porque eu sempre fui a louca que cacei assunto, né? Porque tem essa parte que eu vou te falar depois da mulher ser invalidada, né? Da mãe ser invalidada. E aí, por todos, né? E aí... E eu falava assim, gente, tem alguma coisa estranha com essa criança, não tá... Mas ele sempre... E a seletividade. Com 6 meses, eu comecei... com aquele processo, né, dos 6 meses de introduzir a frutinha. Ele comia numa boca, eu chupava laranja. Ele comia perfeitamente. Quando eu introduzi o salgado, ele parou de comer as frutas. Parou. Foi uma coisa, assim, muito abrupta, sabe? E aí eu cheguei na pediatra e falei assim, olha, tá acontecendo isso com o Isaac, ele tá fazendo... Parou de comer ela. Ah, mas é questão de paladar. É questão de paladar, fica tranquila, que ele vai comer no momento certo. Ele tá comendo salgado. E ali... Eu acho que, na verdade, eu deveria ter insistido mais. E aí eu fui com ela ali, né? Tipo, a pediatra, vai passar. E ela cuidava também da neutropenia, ela era muito boa pneumo. E aí eu falava assim, nossa, então tá tudo certo, ela sabe o que ela tá falando. Só que não passou, só foi piorando. E aí um dia eu tava no play, a mãe virou pra uma mãe tava... E ele correndo no play. Ele não interagia com uma criança que tava lá dentro, ele só corria em torno do play. Uma mãe falou assim,
mãezinha, você tá vendo o seu filho correndo assim? Olha, eu tenho um filho, ele é quase pré-adolescente, ele fazia o mesmo movimento e tal. Será que ele não cabe você levar ele num médico especialista? Porque o meu tá dentro do espectro. Aí ela até falou assim, olha, ele tem benefícios. Falou assim, aí eu falei assim, eu falei, não, ele não é não, porque ele tava na pandemia, ele teve uma questão de saúde, ele ficou em isolamento, então ele não interagiu com muitas pessoas e tudo mais. Então, eu acho que esse momento é a negação. A negação, com certeza, ali eu tava negando, com certeza. E aí mas ficou ela... com raiva dela. Fiquei com raiva. Aí, além de ficar com raiva, mas mesmo assim eu subi ainda pensando, será? Mas refletiu, né? Ficou uma pulguinha atrás da orelha. Fiquei com uma pulga atrás da orelha. Aí eu peguei e falei assim, eu vou marcar. Marquei 8 vezes no neurologista, 8 vezes. Porque quando eu fui com ele na 9ª vez, ele falou, você marcou 8 vezes, né? Eu lembro claramente ele me falando isso. E aí um dia eu peguei e falei assim, eu vou levar ele num pediatra diferente. Aí levei no pediatra, ele entrou na sala, ele começou a olhar os móveis, ele começou a se importar, se interessar pelos objetos, e o médico só observando. O médico falou assim, mãe, seu filho tá dentro do espectro. Eu vou te encaminhar. Ele nem não foi uma pergunta. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação. Só que mesmo assim, eu não acreditava. Porque eu falava assim, não, ele não tá. E aí, eu comecei a fazer o quê? Fazer peregrinação em médico, e médico pagava consulta, ia pra lá, ia pra cá. Alguém vai ter que dizer que esse menino é normal. Alguém vai ter que dizer, alguém vai ter que me falar alguma coisa diferente. E aí foi indo aqui, foi indo ali. E aí levei no neurologista, o neuro pediu aqueles 200 exames invasivos que não tem necessidade de fazer, porque Mas hoje... não passou nenhum medicamento forte, né? Não. Porque tem deles que passam os medicamentos que as crianças ficam, meu Deus do céu. Não, é um absurdo. Nossa... Esses dias eu recebi um paciente novo meu, que ele tá até com dificuldade na visão por causa de medicamento forte. Tem que tomar cuidado, né? Não, que bom que isso não aconteceu com o Isaac. Não, pelo amor de Deus. E aí, eu peguei, fui Nesse neuro, ele pediu vários exames invasivos. Exames de ressonância, que o Isaac precisou ser sedado. E eu fiz esses exames. E não deram nada. Porque não vai dar, autismo não é diagnosticado com o exame. Ainda não temos nada, né? Uhum. E aí, infelizmente, mas não temos. E aí fizemos e tudo mais e nada. E eu buscando resposta, porque eu quero algo palpável. Eu quero estudar sobre, eu estudando, eu fiquei... E que bom que você foi uma mãe que procurou outras opiniões, Sim. né? Porque às vezes a mãe também tá tão exausta, A mãe tão fica cansada, fica apática e não consegue nem ter força. Tá bom, ele falou, eu vou seguir a regra, porque o que ela quer ver é o filho curado. Sim, ela quer... Não, e ela quer também... Tem que eu vejo também, é aquela coisa da mãe, eu quero ouvir que ele não tem nada e eu vou aceitar aquilo pra mim, porque é aquilo que conforta meu coração. Sim. E tá tudo bem também, né? Porque é o tempo da pessoa também, né? E como foi essa migração, assim, essa decisão, essa aceitação? Ainda demorou? Demorou um tempo. O que aconteceu? Levei ele pra fazer um teste neuropsicológico, porque uma psicóloga, eu não lembro quando foi esse processo, até onde eu cheguei, levei numa neuropsicóloga aí, que eu nunca mais faria isso. Se eu tivesse conhecimento, o entendimento que eu tenho hoje, jamais eu teria feito. Levei. Aí a bonita foi na minha casa, fez lá. O Isaac tinha 2 aninhos. Olha só, nem tem idade para ter teste psicológico. Não existe. Não façam. Menos de 3 anos. Não façam, Pelo amor de Deus. Não. Olha, eu futura neuropsicólogo, ó, me forma agora, em dezembro. Não façam. Eu vou te ajudar, não façam. 2 aninhos e pouco. Levei para fazer lá. Ela foi na minha casa, fez umas atividades. Falou assim pra mim, mãe, olha, não é autista. Isso aqui ele não é autista. Não, ela afirmou na minha casa. Aí ali, eu falei assim, perfeito. Ai, que peso, que saiu das Nossa, costas. Que zoninha de conforto de novo. Aí, nossa, que zona de conforto. Então, eu tô feliz. A gente tem que tomar cuidado, não pode... Não, gente, como profissional, o peso do profissional é tão importante. Como é importante. E aí, ela falou assim, mas nós temos que fazer uma outra avaliação na clínica. Aí, fomos na clínica. Da clínica dela. Chegou na clínica, ela começou a pegar uns brinquedinhos. Eu olhando ele brincar, eu falei assim... Aquela que não estava aceitando. Então, eu já olhei e falei assim, ele tem alguma coisa... Ali, eu desabei, eu chorei de um jeito. Eu falei assim, ele tem alguma questão. Eu não falava o nome, né? Eu tenho alguma questão. E aí eu comecei a consumir autismo. Eu falava assim, ele tem uma questão, ele tem alguma coisa. Aí passei peguei aquele teste, ela saiu de lá, ela falou, mãe, ele tá dentro do espectro. Aí eu falei assim, olha que absurdo que você fez. Você confortou meu coração, você deu um diagnóstico
Depois você vem e joga um balde de água fria em mim. Você fez totalmente errado. E aí, enfim. Nossa, sinto muito que você passou por isso. Não, assim, olha, isso é só um pouquinho do que eu tô te contando, de tudo que já aconteceu. E aí, passei com uma neuro. A neuro virou pra mim e falou assim, olhando nos meus olhos, falou assim, seu filho está dentro do espectro. Seu filho é nível 3 de suporte, porque ele não tem fala, ele é não verbal, ele é nível 3 de suporte. Ele não tem funcionalidade, ele é não funcional na brincadeira, ele não brinca de forma funcional. Uau. E ela me falou aquilo pra mim, eu fiquei chorando, assim, e eu sou muito forte, assim, eu sou difícil de chorar, mas mexer com os meus filhos, eu já me desestrutura, me desestabiliza. E ali eu fiquei chorando por Nem dias. o tumor fez você ficar assim. Nem o tumor me fez ficar assim. E ali eu me desestabilizou de uma forma, com uma proporção. E ali eu falei assim, não, eu preciso fazer o quê? Eu preciso adquirir conhecimento, porque não quero esse tipo de profissional para atender meu filho. Eu quero buscar para que eu possa cobrar que meu filho tenha o melhor. E assim eu faço até hoje. Então eu vou atrás, eu quero entender o que está acontecendo com ele. Hoje o Isaac é verbal, Uau, que ele é nível legal. 1 de suporte. Tem muitas questões sociais, também de habilidades sociais. Mas, assim, tem muitas questões que precisam ser trabalhadas ainda. Mas nós temos também o suporte. A Priscila... Você comentou que quer até divulgar Sim. a clínica e a pessoa que deu esse suporte, já que você passou por tantas coisas Sim, ruins, ela nossa. quer fazer questão em gratidão a divulgar. Isso. Pode divulgar. A Priscila é a psicóloga que eu atende hoje, que assiste ele, que é uma super profissional. Que estava no podcast meu. Ela é, nossa, uma fera, assim. E fora que ela atende também já adolescentes. E isso é muito importante, porque a gente tem que ter aquela visão. A criança cresce. E não temos profissionais que atendem... É muito difícil. Temos profissionais, mas é muito difícil profissionais que atendam adolescentes, que saibam lidar com essa fase da adolescência, pré-adolescência. E meu filho vai crescer. E aí, quem é que vai atender meu filho? Né? Verdade. Como que vai ser esse processo? E a Priscila tem o know-how para isso. E ela atende através da clínica Multilife. Então, assim, ela é... assim, maravilhosa. Eu tenho só a agradecer, porque, assim, o Isaac tem desenvolvido muito. Claro, vai crescendo, as coisas vão surgindo, estereotipias que deixaram de surgir, né? Estão surgindo novamente, acontecem porque é muito do momento, é muito da... Porque uma coisa que eu gostaria muito até de falar, esse negócio de nível de suporte é uma coisa que o sistema colocou, mas é uma coisa que acaba com as mães, com as famílias e tá acabando. Rótulo. É um rótulo. Porque, assim, a nível 1 de suporte não precisa disso. Nível 2 de suporte precisa até tal ponto. Nível 3 de suporte precisa. E, na verdade, ele é nível 1 de suporte no ambiente dele. Porque ele tem conforto ali, ele tá familiarizado, ele tem um suporte. Literalmente, ele tem um suporte. Ele tá assistido. Agora... ele saiu daquele ambiente, ele desregula, porque não é um ambiente confiável, ele tá ali numa coisa nova, se é o som muito alto... Muitas pessoas, ele desregula. Então, o que é o nível? Será que eu posso classificar meu filho de verdade com nível 1 de suporte? Não. Então. Eu respondo. Então. Eu também fico brava com isso. A Amanda brava, eu fico brava também. Então, é um absurdo o que acontece com a gente, assim. Eu acredito que com qualquer rótulo, até o que você passou do tumor, tudo bem que você tinha aquilo, o médico, lógico, falou a verdade. Sim. Talvez você não sobreviva, e tá Sim. tudo bem. Mas talvez não significa que é. Então, às vezes, rotular, você é isso, você é aquilo. Não, eu sou um ser humano, eu tenho nome, Sim. eu sou Amanda, eu não sou a doença, eu não sou o diagnóstico. Não é verdade? Então, é igual a escola limitar. Limitar a criança por conta do seu diagnóstico. Sim, e rotula. Eu tenho um paciente que ele foi diagnosticado por uma neuro por TOD. Aí só chega bilhete, assim, qualquer briga que acontece na escola, é ele. Com certeza ele tá envolvido, e às vezes ele nem tá. Vira até uma perseguição, né? Vira, é a mesma coisa do TDAH. E falar que, não vou estimular porque o TDAH não vai... Ele não pega, ele não tem atenção. Gente, eu falei pra professora esses dias, falei assim, vocês deixarem de estimular por conta do diagnóstico é um crime. É um crime. E aí a mãe vira barraqueira. Nós somos invalidadas a todo momento. Você falou que ia falar disso. Nós somos invalidadas pela família, nós somos invalidadas
Pelos profissionais. pelos profissionais, porque a gente chega pro profissional e fala assim, olha, eu tô vendo que meu filho tá fazendo tal coisa. Ah, eu tava falando esses dias mesmo. Ah, que teve uma TO que o Isaac passava e eu falava pra ela assim, olha, ele não gosta de desenhar. TO é terapia ocupacional. É, terapeuta ocupacional. E aí ele... que a mãe já tá acostumada, já fala logo. Já fala cego. Já. E aí ela falava assim, comigo ele desenha perfeitamente, comigo ele pinta perfeitamente. E eu falava, mas ele não gosta. Mas tá, mas por que ele não gosta? Então eu preciso que você me ajude. O que é? O ambiente? O que é? Sei lá, é a forma, o tipo tipo de... Sei lá, de o lápis, estímulo. os lápis, a pega, não sei, alguma coisa. Eu sou a mãe, eu sou leiga. Não, porque, assim, por mais que eu estude, mas eu não sou profissional. Não me formei nisso, né? Não tô pra isso. Então, mas não, aí você é invalidada. Então, por isso que eu falo pras mães. Quando alguém me procura e fala assim, eu tive diagnóstico agora. Eu falo assim, vai estudar. Vai estudar sobre o seu filho, sobre a necessidade dele. Porque... E esse luto? É como? Esse luto é uma negação constante. Sabe quando que vem esse luto? Vou te falar uma coisa que aconteceu recentemente. Eu não sei se eu posso falar, deixa eu ver como é que eu vou colocar. Aconteceu um fato na escola do meu filho, onde foi feita uma comparação que eu assim, e eu sou uma pessoa, a Priscila atende meu filho, ela me conhece muito bem. Eu sou a mãe barraqueira, a rotulada barraqueira, que eu vou brigar, eu vou militar, vou levar leis na escola, pra escola falar pra dizer assim, ó, tá aqui na lei tal, tá que é um direito do meu filho. E aí, a escola falou chegou um momento lá, falaram assim, ela fez uma comparação, falando que em tal situação ele era o último. Uou. E aí, eu fiquei apática. Nossa. Eu entrei no carro e comecei a chorar. Ali eu sinto luto. Porque ouvir isso é validar o diagnóstico do meu filho. Sim, e é uma acepção? Sim. Que horror. Então, isso pra mim é... E quantas mães não passam por isso? Quantas mães não passam? Que olha... é aquilo que a gente falou no começo. Trata como especial. Trata como especial. E aí... você não tem a oportunidade... Ali você fica tão impactada com a situação que você não consegue nem... Refém. Você não consegue retrucar, você não consegue falar absolutamente nada. Então, isso mexe comigo de uma forma que eu não durmo. Que eu fico pensando, o que eu posso fazer para melhorar isso? E, na verdade, você vai ver o contexto, não é isso. É uma percepção da pessoa. Não é, de fato, o que está acontecendo. Mas isso, olha só, a forma de falar as coisas, ainda mais para uma mãe atípica, que já vem com um peso, uma carga já muito maior. Um peso e um tempo que já está lidando com isso. E esse momento pelo que eu vi assim na sua história, não teve muito momento de conforto, né? Não teve. Você teve que ir pro confronto, aí Sim. pra batalha muitas e muitas Sim. vezes. Mas você sente que a batalha, ela continua? Você sente que você tá mais forte? Você sente que você tá uma mãe melhor? Você se sente uma mulher transformada? Como que você tá hoje como mulher, não só como mãe? Eu acho que como mulher, eu acho que eu não estou... Eu estou num... Eu acho que eu me anulei muito. Porque eu acho que neste momento a maternidade me toma muito mais tempo. E eu preciso ser muito mais mãe do que mulher, neste momento. E tá tudo bem também, tudo né, bem. Soraya? Porque o meu filho necessita muito mais de mim do que a mulher, Soraya. Mesmo sabendo que eu preciso Mas ser você Soraya. se culpa por isso ou não? Não me culpo, porque eu sei que ele precisa de mim. Quando eu vejo lá na frente, qual que é o maior medo de uma mãe? Eu acho que agora eu falo como mãe, não como só mãe atípica. Mas eu acho que a gente deixa nossos filhos, de você morrer e se faltar para o seu filho. Quando é mãe atípica, a gente pensa assim, pelo menos eu falo por mim, tá? Se eu faltar, como que meu filho vai ficar assistido? Eu preciso prepará-lo para esse mundo, e esse mundo é muito cruel. Eu vou te dar um exemplo de ir num parque e meu filho tá numa fila que ele tem direito, e a pessoa lá, atendente, não atender lá as necessidades porque acha que ele não deve ser assistido, entendeu? E eu tenho que falar pra ela assim, filhinha, olha, ele tá aqui dentro, olha, uma criança autista tem direito, tem prioridades, e eu tenho que ficar aplicando leis que, na verdade, deveria ser uma coisa comum. Natural, né? Entendeu? Então, assim, em um parque,
onde você tá indo para se divertir. Então, assim, eu tenho que estar o tempo todo alerta. Então, quando eu estou com ele, eu estou o tempo todo alerta. Eu tô olhando se a criança não tá... Porque ele não tem maldade. É uma inocência que é fora do comum, assim. E eu tenho que estar o tempo todo alerta, justamente porque tem a maldade do adulto, tem a maldade da criança, que já tem a maldade... Pode ser até uma forma bem agressiva que eu esteja falando, assim, mas já existe uma maldade na criança. Não a maldade, assim, a malícia. A malícia, a palavra fugiu, Sim. mas é a malícia. Já existe Sim. ali. E ele não tem isso. Ele não tem essa coisa assim, nossa, fulano tá... Não tem. É muita inocência. Então, eu preciso ser esse suporte para ele. Então, hoje, infelizmente, eu preciso ser mais mãe do que mulher. E isso falta, lógico que falta. Eu preciso ser mulher também. Eu também existe um ser humano aqui também. Sim, né? Existe um ser humano lindo. Sua história, assim, é única, é maravilhosa. A gente tá chegando ao fim. Que pena. Queria falar Que mais pena. com a Soraya, mas eu quero que antes da gente terminar, que você olhe ali para aquela câmera e que você deixe uma mensagem para essas mães que passam por isso, uma mensagem fortalecedora, uma mensagem aí, a maneira que você quiser falar, gostaria que você olhasse ali e desse essa mensagem de força para essas mães. Nossa, é muito difícil de falar de força, porque eu também sou fraca, né? Eu também Né? falho. Não, mulher, você é bem forte. Mas, assim, estudem, busquem, como eu falei, né? Busquem sobre o seu filho, não se deixe ficar vendidas pelos profissionais que, infelizmente, nós temos temos maravilhosos. E eu falo com propriedade. Mas temos também pessoas ruins, pessoas que não vão trazer o desenvolvimento dos nossos filhos. E tentem ter uma rede de apoio entre vocês, porque eu sei que nesse momento também, infelizmente, nós temos a rede de apoio familiar é muito difícil quando a gente tem o diagnóstico. Fogem todos, amigos fogem, todo mundo foge, e aí seria uma pauta para um outro momento, talvez. Vou te chamar mais vezes. Mas, é assim, se acolham no conhecimento, porque com conhecimento, ele traz o conforto. Que existe uma esperança. Existe esperança, sim, existe... Nós não temos muitos respaldos, mas se nós trouxermos o conhecimento, trouxermos o embasamento, a gente consegue bastante coisa. Isso eu posso dizer com propriedade. Ai, que bom. Tá bom? Bem, muito obrigada pela sua presença. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só isso. Obrigada por essa história linda. E sim, Soraya, você é uma mulher forte. Obrigada. Talvez aí por conta de todos os confrontos da vida que você teve que enfrentar. Talvez você não enxergue, mas todos esses confrontos te fizeram a mulher que você é. Eu vejo luz, eu vejo força, eu vejo... Tem pessoas que jamais conseguiriam passar pelo que você passou e todo o seu processo. Então, parabéns por essa mãe atípica, por vir aqui falar e, enfim, muito obrigada mesmo pela sua presença. E eu que agradeço pelo convite, viu? Então, nós vamos encerrar esse podcast com gratidão por essa mulher incrível, forte. Ela não é forte, gente? Escreve aí também nos comentários uma palavra para ela enxergar o quanto que ela é uma mulher top, maravilhosa. Então é isso. Muito obrigada. Te vejo no próximo podcast. Deixa aqui seu comentário e até lá.